Olá, meus caros, estamos de volta, espero que vocês estejam bem. Até aqui, nossa preocupação maior foi no sentido de conectar os tributos à sua função, ou seja, qual o sentido da sua existência, né? Ou seja, a ideia do Estado, das políticas públicas, dos bens públicos, e o tributo apenas como uma consequência de escolhas sociais. O tributo não é bom nem ruim, ele é uma consequência de escolhas de uma sociedade, né? A sociedade resolveu determinadas coisas e aí o seu financiamento se dá através da tributação. Agora nós vamos mudar um pouco de assunto, continuando no assunto tributário, mas nós vamos falar mais da questão de distribuição desses tributos. Como eles se distribuem, né? Esse gráfico aqui, ele nos mostra, assim, hipoteticamente, uma distribuição de renda. Imaginem que esta sociedade é composta por pessoas que ganham rendas baixas, né? E rendas médias, intermediárias e rendas muito altas. Então, é uma sociedade comum, tá certo? Se isso aqui fosse o Brasil, nós poderíamos dizer com toda certeza que 90% das pessoas estão localizadas aqui nas duas primeiras faixas de renda. Somente 5% estão localizadas nas demais faixas de renda e somente um percentual muito pequeno, talvez 0,01% da população está localizada aqui nesta faixa de altas rendas. Isso aqui é uma distribuição de renda. O tributo, não interessa o nome que ele tenha, nem a base que ele incide, ele vai afetar a renda das pessoas, tá certo? Ele afeta a renda. Antes de verificar como é que ele afeta a renda, nós podemos imaginar uma linha horizontal que define capacidade contributiva. Por exemplo, uma linha acima da qual todo mundo tem capacidade contributiva e deve contribuir, e abaixo da qual ninguém tem capacidade contributiva e não deve contribuir. Uma linha imaginária, tá certo? Ela existe, mas ela existe como conceito, como princípio na Constituição, tá certo? Que a gente deve respeitar a capacidade contributiva. Os tributos devem ser gradados respeitando a capacidade contributiva. No mundo real, ela não existe, tá certo? A gente nunca parou para fazer esse exercício de dizer, olha, todo mundo que ganha menos do que tanto não deve pagar tributos, tá certo? O que não significa que a pessoa não tenha direitos. É importante. Ou seja, não pagar ou não pagar tributos não afeta a característica dessa pessoa como sendo um sujeito de direito, tá certo? Ela continua tendo direitos. Bom, como é que a gente pode tributar essa sociedade? Nós podemos estabelecer uma linha assim, ó. O conjunto de todos os tributos pode promover este efeito aqui, ó. Vai retirar a parte de cima da renda de todo mundo. Esta linha aqui não respeitou a capacidade contributiva, tá certo? A pessoa aqui embaixo está sendo tributada igual. Esta forma de tributar é justa ou é injusta? Olhando o gráfico, a gente tem a clara sensação de que é uma forma injusta de tributar, tá certo? Porque a gente olha para essas pessoas de renda mais baixa e vai ver que elas estão pagando muitos impostos comparando-se com a renda delas. Proporcionalmente à renda de cada um, portanto, essas pessoas aqui pagam mais impostos do que essas aqui, tá certo? Esse é um tipo de tributação que se chama regressivo. É uma tributação regressiva. Por que ela é regressiva? Porque o resultado final que ela produz é uma elevação da desigualdade social. A desigualdade que era daqui até aqui, agora passou a ser daqui até aqui. Aumentou a desigualdade. Depois que eu tributei, aumentou a desigualdade. Tá certo? Por isso que se chama um sistema regressivo de tributação. É justo ou é injusto esse tributo? Essa forma de tributar é justa ou é injusta? Tá certo? É injusta. Injusta por quê? Existem muitos conceitos de justiça, mas aqui o conceito que prevalece é o conceito de sacrifício, né? Porque essa forma de tributar impõe sacrifícios muito diferenciados. E o sacrifício dessa pessoa para pagar impostos é infinitamente maior do que dessa aqui. Tá certo? Por isso que é injusto. Mas então a gente pode tributar dessa forma aqui. Vejam que essa forma de tributar, ela até respeitou a capacidade contributiva, porque ela não pegou nada de tributo dessa faixa de renda aqui. Pegou um pouquinho aqui, um pouco mais aqui e foi aumentando. Tá certo? À medida que aumenta a renda, ela aumentou a fatia. Essa forma de tributar é uma forma progressiva de tributar.
Isso aqui é a progressividade. Eu aumento a alíquota à medida que aumenta a renda, aumenta, né, a capacidade que tem a pessoa. Vejam que a desigualdade diminui depois da tributação, que era daqui até aqui, agora passou a ser daqui até aqui. Uma desigualdade menor depois de tributar, tá certo? Qual é que é a forma de tributar brasileira? A forma de tributar brasileira é esta linha vermelha aqui, e não a linha pontilhada, é a linha vermelha. Mas qual deveria ser a forma de tributar no Brasil? Se levarmos em consideração conceitos de justiça, de imposição de sacrifícios maiores ou equivalentes, sem dúvida alguma, a forma de tributar deveria ser essa pontilhada. Se a gente for ler a Constituição, sem dúvida alguma, a forma de tributar deveria ser a pontilhada. Mas nós já falamos que nós temos dois estados. Um estado desenhado na Constituição e um estado real. O estado real é aquele que decorre das forças políticas da sociedade, tá certo? E as forças políticas da sociedade só conseguiram implementar até agora um sistema de tributação regressivo, porque essas forças políticas efetivamente são fortemente influenciadas por setores mais poderosos, mais ricos, né? E também porque essas camadas da sociedade aqui, apesar, além de não serem suficientemente representadas na correlação de forças políticas, essa camada aqui, elas não sabem nada de tributos. Elas têm um déficit de conhecimento sobre esse assunto. Portanto, acaba arcando com a maior parte do ônus de financiamento do Estado. Tá certo? Como é que isso se dá? Porque a tributação que afeta mais os mais pobres são os tributos sobre consumo. E a tributação que afeta mais os mais ricos são os tributos sobre renda e patrimônio. E o Brasil, a maior parte do que a gente arrecada é do consumo. Por isso que são os mais pobres que pagam a maior parte dos tributos. Eles consomem a maior parte da renda deles no consumo, logo eles usam para pagar tributos uma parcela de renda deles muito maior do que usariam aquelas camadas mais ricas, né? Porque, resumidamente, o que se tributa é renda, patrimônio ou consumo. Renda, patrimônio, casas, mansões, chalés, o que for, né? Carros, né? Patrimônio, lanchas, aeronaves. Opa, mas lancha e aeronave não pagam IPVA, que é o tributo sobre veículos, ou seja, também aqueles veículos mais comuns dos mais ricos, né? Também não pagam tributos, tá certo? Nem o tributo patrimonial. Mas aqui no consumo, sim, aqui a carga tributária é bem mais elevada, tá certo? Bem mais elevada. É um tributo que a gente não costuma ver, ele não está desenhado nas notas fiscais, ele não vem cobrado num boleto, a gente não precisa fazer declaração, é um tributo que a gente paga todos os dias quando compra qualquer coisa. Quando a gente analisa só o imposto de renda, a gente vai ver que também o efeito do imposto de renda também é regressivo a partir de rendas mais altas. Aqui são faixas de renda, está dividido aqui os contribuintes entre rendas de 2 a 3 salários mínimos, 3 a 5 salários mínimos, e assim vai até rendas acima de 320 salários mínimos. Quando a gente compara o valor de tributos pagos por essas faixas de renda com a renda total dessas pessoas, nós vamos ver que as alíquotas efetivas, isso aí, divido o tributo pago pela renda total, vira alíquota efetiva. A alíquota efetiva, ela vai crescendo, sim. Ela cresce, 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 mas ela chega no teto ali na faixa dos 30, 40 salários mínimos. Pessoas com mais rendas do que 30, 40 salários mínimos começam a pagar menos tributos proporcionalmente à renda. Ao ponto de uma pessoa que ganhe mais de 320 salários mínimos por mês, ele está pagando uma alíquota aproximada daqueles que ganham de 5 a 7 salários. Tá certo? A regressividade também se dá no imposto sobre a renda. Por que isso acontece no imposto sobre a renda? Não deveria ser, essa linha aqui não deveria ser sempre crescente? Sim, deveria. Mas desde 1995, lucros e dividendos
os rendimentos decorrentes de lucros e dividendos distribuídos por pessoas jurídicas, por empresas, esses dividendos são isentos de imposto de renda. E esses dividendos, lucros e dividendos, são a parcela predominante das altas rendas. Logo, as pessoas que ganham mais renda, já que a parcela de renda delas são mais decorrentes de lucro e dividendo, têm parcelas de isenção mais altas, ou seja, pagam tributo sobre parcelas menores da sua renda. Logo, tem alíquotas efetivas diminuindo ao longo do tempo. De 2007 até 2018, a gente percebe, por exemplo, essa linha aqui bem embaixo, é a alíquota efetiva de quem ganha até 5 salários mínimos. Os trabalhadores. A alíquota efetiva dos trabalhadores vem aumentando. Tá certo? Ela aumentou de 2007 até 2018. Compensação aqui nessa outra linha azul aqui em cima, são as pessoas que ganham mais de 300 mil reais por mês. Ou seja, estão com alíquotas próximas a quem ganha 5 salários mínimos, mas decrescendo ao longo do tempo. Ou seja, as alíquotas estão caindo, tá certo? Quando a gente pega faixas mais de renda aqui na faixa de 30 a 80 salários mínimos, a gente vai ver que a alíquota está caindo também, mas são as alíquotas maiores. Está nessa faixa de 30 a 80 salários mínimos, tá certo? Caindo também. As alíquotas, as rendas mais baixas, as alíquotas sobem, tá certo? Aqui também elas sobem, tá certo? De 5 a 30 salários mínimos, está subindo. Acima de 30 salários mínimos, as alíquotas historicamente vêm caindo. Isso vai aumentando a regressividade do sistema tributário, inclusive na tributação sobre renda. Esse gráfico aqui mostra, por exemplo, que a tributação sobre consumo no Brasil, essa faixa laranja aqui, essa coluna laranja, representa quase a metade de tudo que a gente arrecada. Renda, 21%, e patrimônio, amarelo, 4%. Se a gente se comparar apenas com os Estados Unidos aqui, nós vamos ver que é exatamente o oposto. Nos Estados Unidos, o consumo representa 16%, o patrimônio 11% de tudo que arrecadam, né? Tem alíquotas altas de imposto sobre herança nos Estados Unidos, no Brasil é no máximo 8% a alíquota, né, sobre herança, mas a tributação sobre renda é mais elevada, tá certo? Então, isso demonstra que no Brasil, os preços dos produtos são mais caros que nos Estados Unidos. Em compensação, é mais fácil ser rico no Brasil, porque no Brasil a tributação sobre renda e patrimônio é inferior à tributação de renda e patrimônio que tem nos Estados Unidos, por exemplo. E por hoje, por agora, né, nessa videoaula é isso, e nos encontramos em seguida. Um abraço.